nesse evento que celebra Menalton João Braff, Dom Menalton. O Mário Covas costumava dizer que existem dois tipos de discurso, o longo e o bom. Portanto, eu vou ser breve. E para ser breve, eu preciso começar no período neolítico. Não, na verdade, não vou tão longe. Eu vou a 2009. Em 2009, estava a UBE, a União Brasileira de Escritores, tentando uma renovação. Não é bom falar dos mortos, mas de qualquer maneira queriam impedir que o Cláudio Willer reassumisse a União Brasileira de Escritores. Portanto, reuniu-se 4 pessoas: Aldário Dantas, Fábio Lucas, Antônio Posidônio Sampaio e Levi Bucalém Ferrari, que era o presidente da época. E me convidaram, quer dizer, na verdade, me encostaram na parede para que eu me candidatasse à presidência. Fui, aceitei, afinal de contas, e resolvi montar a diretoria. O Levi Bucalém Ferrari me falou do Menalton Braff, o escritor gaúcho que estava em Ribeirão Preto, ou nas cercanias de Ribeirão Preto. E eu fui conversar com ele, porque eu não o conhecia. De repente, eu dou de cara com o Salvador dos Passos. Esse era o pseudônimo que ele usava quando fugiu da repressão da ditadura e teve que sair voando do Rio Grande do Sul para São Paulo e foi estudar literatura. E eu preciso dizer, o que não é novidade para ninguém, que o Menalton é uma das pessoas mais especialistas e mais conhecedoras de teoria literária. Eu me lembro sempre de um ensinamento dele para os jovens escritores, que é assim: se você coloca no seu texto uma espingarda, em algum momento aquela espingarda tem que dar um tiro. Isso é básico em qualquer literatura, não pode sobrar nada e não pode faltar nada, né? Pois bem, começamos a trabalhar. Eu nomeei o Menalton diretor de integração nacional. E ele trabalhou que nem um louco, sentado lá no escritório dele. Ele juntou gente do Rio Grande do Sul, da Paraíba, da Bahia, de São Paulo, do interior de São Paulo. Criamos vários núcleos da UBE. E a UBE foi abrindo presença no momento em que estava um pouco esquecida. Depois de tantos nomes, como Jorge Amado, como Hélio Pellegrini, como Melotti Del Picchia, como todos aqueles grandes escritores, a UBE passava por uma renovação e a gente conseguiu trazer gente nova. Ao lado do Menalton eu trouxe o Avelima, Luiz Avelima, que estava voltando da Rússia depois de um tempo lá na Rádio Central de Moscou. E eu acho que nós fomos o trio que conseguiu dar uma levantada na UBE, né? Eu acho que o ápice do que a gente conseguiu foi... Eu fui chamado aqui a Ribeirão Preto pelo Menalton e disse: olha, temos uma surpresa para a UBE. Venha para cá. Eu cheguei aqui, fui recebido pela prefeita, então prefeita Darcy Veras, que me disse ao Menalton o seguinte: nós queremos que a UBE faça o Congresso Brasileiro de Escritores em Ribeirão Preto. Era uma proposta nossa trazer a UBE para lugares onde havia grande potencial de novos escritores. Eu estou vendo aqui Mara Sena com aquela poesia exuberante, né? A Eliane Ratier, Alfredo Rossetti, essa turma toda que
fazia efervescer a literatura aqui em Ribeirão Preto. O Menalto trabalhou que deu um maluco nesse congresso, conseguimos trazer perto de 800 pessoas do Brasil inteiro e algumas do exterior, trouxemos em Portugal, trouxemos da Suíça, e veio gente como Afonso Romano de Santana, Frei Beto, Renata Pallottini, Ruth Guimarães, minha mãe, e foram 4 dias maravilhosos, e no final a gente acabou entregando o troféu Juca Pato ao Aziz Absaber. O Aziz Absaber, todos sabem, já previa e já prevenia a respeito do que a gente está enfrentando agora com essas queimadas dolorosas e que estão cicatrizando o nosso país, né? E eu fico feliz de estar aqui. Não vou me atrever a fazer nenhuma análise da obra do Menalto, porque tem gente muito boa que vai falar disso daqui a pouco. Bom, voltando à atualidade, já que a gente passou do período neolítico, né? E eu quero dizer que Menalto é um dos meus escritores favoritos, meu querido amigo, e eu fiz questão de estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa história de um homem que dedicou a vida à literatura e a vida a estimular novos autores, né? Menalto, te amo, meu abraço. Roseli, vem para cá. Amizadinha e João, a Marcelo, nosso parceiro editor, ao Grupo Colibri, que acabou de se apresentar, aos professores amigos que aceitaram meu convite com muita gentileza, com muita rapidez, e a todos vocês, todos os amigos. Então, eu vou chamar os colegas professores, o professor Arnaldo Franco Júnior, por favor. O Franco Batista Sandanello, professor. O professor Oswaldo Félix. E a minha amiga Rafaela Beleboni. Então, começando pelo professor Arnaldo Franco Júnior, ele tem mestrado e doutorado em literatura pela USP, pós-doutorado pela UFSCar, atualmente é professor assistente na Unesp, São José do Rio Preto, tem experiência na área de estudos literários, sobretudo em literatura brasileira contemporânea. Por favor, professor. Muito bem, bom dia a todo mundo, bom dia Roseli, muito obrigado. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Roseli e a Fatu Antunes pelo convite para participar desse evento. Eu agradeço também aos colegas Franco Sandanello, Oswaldo Félix e Rafaela Beleboni, com quem vou compartilhar essa mesa. E por fim eu agradeço à Biblioteca Padre Euclides e à Márcia de Freitas e a todos os presentes. A minha fala vai se concentrar em alguns aspectos do romance Bolero de Ravel, e agradeço ao Grupo Colibri que tocou, né,
de modo concentrado a música do Ravel, que é um romance de 2010, né, e que, acredito eu, concentra vários traços importantes da literatura do Menaldo, né? Agradeço também, por fim, ao próprio Menaldo pela honra que me deu de me convidar para falar aqui. Muito bem. No romance Bolero de Ravel, de 2010, Menor von Braff constrói um anti-herói que problematiza o funcionamento e a lógica do mundo administrado, que na contemporaneidade consolidou-se como uma realidade universal. O mundo administrado é um mundo regido pelo trabalho. E ele se consolidou por causa do fenômeno da globalização do capitalismo. Este anti-herói do romance, ele desafia a ética do trabalho e o ideal de produtividade social que são característicos da modernidade, né? A modernidade é uma era que vai articular os valores burgueses com o capitalismo nas suas diversas fases. O romance aciona uma certa previsibilidade no plano da leitura, para evidenciar para o leitor o seu próprio grau de comprometimento com ideias e práticas vinculadas à alienação, à violência e à subordinação à ordem administrada do mundo. Ao tomar a leitura previsível como uma parte da matéria narrada, o romance lê criticamente o personagem principal e seu drama, mas também lê o leitor. No romance, Adriano da Silveira, o personagem principal, é um anti-herói incapaz de participar da ordem produtiva na condição de unidade produtiva ou reprodutiva. Ele ocupa a posição de parasita social. Ele mora com os pais, vive de uma mesada que a mãe lhe dá, suporta o mau humor do pai e as críticas da irmã. Ele é escandaloso, porque não encontra defesa possível no senso comum, pautado pelos valores da moralidade média. Adriano é um nem-nem, ou seja, não estuda nem trabalha. Ele se contrapõe à ordem produtiva burguesa e explora as sobras do trabalho alheio para construir a sua frágil resistência à ordem regida pelo trabalho. Uma parte importante da sua resistência são as suas análises críticas dessa ordem e de seus dois grandes representantes na família, o pai e a irmã. Adriano é um anti-herói que se constitui num polo de negação radical. Por isso, da perspectiva de uma crítica radical aos fundamentos da ordem socioeconômica e cultural dominante, ele se revela intolerável e desconfortavelmente necessário. Por meio dele e de sua história, reafirmam-se duas funções da literatura. A primeira, que é dar voz àqueles que são socialmente silenciados, porque estão à margem da ordem produtiva e por isso não contam com o respaldo da moral dominante. A segunda é lançar perguntas incômodas que problematizam violências ideologicamente naturalizadas, ou seja, violências que não são percebidas como violências. A história narrada no romance tem poucos fatos. Adriano da Silveira perde os pais que o sustentavam e com quem ele ainda vivia num acidente de carro. Laura, sua irmã, o contacta para que eles providenciem juntos a venda da casa e a partilha dos bens. Adriano resiste a perder a casa e a mudar o seu modo de vida. Laura impõe uma condição: a casa não será vendida caso ele seja capaz de mantê-la e de se sustentar. Ele tenta integrar-se ao trabalho, mas fracassa. O fracasso de Adriano é acompanhado de uma progressiva desagregação mental, na qual certas vivências são repetidamente rememoradas por ele. E essas memórias compreendem um contato que ele teve na infância com a realidade da morte, por ocasião da ida num velório, um encontro com um mendigo que recusou a sua esmola, mas que pediu atenção,
a sua decisão na adolescência de parar de estudar, uma conversa com o pai que lhe exige explicação para o abandono dos estudos, sua iniciação sexual que quase não acontece porque ele disse para a moça que nunca queria ter filhos, e por fim, sua incapacidade de atender a um pedido da irmã para que ele lhe devolvesse uma bola com a qual, na praia, ela brincava com o namorado. Esta última memória é a mais importante de todas, e ela se constitui num marco obsessivamente retomado e ampliado a cada repetição. O romance põe em primeiro plano os pensamentos, sensações e percepções de Adriano. A análise mental e o fluxo de consciência dão ênfase ao mundo interior desse anti-herói, ao seu modo de ver e de sentir o mundo dos outros, do qual ele voluntariamente se distanciou e no qual ele se recusou a ingressar até a morte dos pais. É por meio desses recursos que o funcionamento e a desagregação mental de Adriano vão ganhar corpo no romance. A fragmentação se articula com a rememoração e, gradativamente, elas se intensificam. E a rememoração obsessiva do episódio da praia, que cada vez que é repetido ganha um acréscimo, né, vai se transformar numa síntese do drama desta personagem. Tal como na música Bolero, de Ravel, a narração do romance baseia-se na articulação do uso progressivo da repetição com a intensificação do conflito dramático. O romance é estruturalmente semelhante à música. Na música do Ravel, nós temos o seguinte: uma repetição com diferença na retomada dos mesmos elementos, o tema e a frase musical. Né? A música dura bastante, né? E a cada vez que se repete o mesmo conjunto de movimentos, novos instrumentos vão entrando. Né? E ela vai ganhando corpo até se transformar numa música de orquestra completa. Né? Um outro traço é a manutenção do ritmo e do andamento com essa progressiva inclusão de instrumentos. E, por fim, um final abrupto, né, no clímax da música, que, depois que acontece, precipita a música no silêncio. Né, e aí ela acaba. No romance, nós vamos ter algo muito semelhante. Nós vamos ter uma repetição na retomada das mesmas frases e dos mesmos elementos narrativos que vão compor as vivências do Adriano, o que ele rememora e, portanto, as cenas do romance. Vai haver também a manutenção de um ritmo baseado na fragmentação e na repetição, com uma progressiva inclusão de informações que vão intensificando o conflito dramático e, por fim, um final abrupto. Né? Logo depois do auge do drama do Adriano, que compõe o clímax, né? E que se segue, né, a isso um silêncio que sugere um colapso nervoso da personagem, um mergulho na loucura ou na morte. O modo de contar a história apresenta uma estrutura circular e mostra o autoaprisionamento de Adriano numa rede de relações da qual ele tenta escapar. Suas ações são impotentes para romper com a ordem que o submete e se articulam em progressão espiralada, como na música, com um desespero que só pode acabar com a morte. O fracasso social de Adriano já se mostra na sua primeira recusa na adolescência, interromper os estudos. Suspenso durante um tempo, ao custo do parasitismo que ele estabelece com os pais, esse fracasso o atingirá como uma catástrofe a partir do acidente em que os pais morrem. A partir daí, Adriano tem de se defrontar com Laura, sua irmã, que é o seu oposto e personifica a ordem produtiva da qual ele não conseguirá escapar. No plano dos efeitos do romance, o leitor tende a se alinhar com as razões e os argumentos de Laura.
tende a não se identificar com Adriano e seu drama. E no plano das ideias, tende também a rejeitar os valores que Adriano personifica. Isso revela o quanto de violência está introjetado neste próprio leitor, o quanto essa introjeção tornou-se necessária para sobreviver num mundo marcado pelo trabalho alienado e por um ideal de produtividade como valor em si mesmo. Ao se recusar às imposições da ordem produtiva, ocupando contraditoriamente o lugar de um beneficiário dessa mesma ordem, ou seja, de parasita social, Adriano avalia com ironia e certo afeto piedoso a autoviolência e a autoalienação encarnadas por seu pai e por Laura, sua irmã, mas também projetadas no leitor que se identifica com estas personagens. Eu cito aqui um trechinho do Adriano, no romance. Não quis descer do carro a Laura, com seu corpo ocupado e cheio de compromissos para amanhã. A vida toda, os compromissos. Ela foi uma criança de viver muito, seus dias organizados. Minha irmã não sabe viver sem estar envolvida, sem estar enredada nas tramas de alguma rede. Ela nunca teve preferência por ter sua vida solta dentro das horas. A Laura nunca se move pelo prazer do movimento. Jamais a vi dançar sem um propósito prático. Minha irmã é dessas pessoas que julgam salvar-se na ação. Não tem outra existência além da que lhe dá movimento. Ela exerce com tirania o controle do tempo, mas já não sabe mais por quê. Laura é uma continuação do pai, e é alguém que se construiu e se movimenta num tempo regido pela ordem produtiva e funcionalista, ou seja, tudo tem que existir com uma finalidade, um propósito, uma utilidade. Ao contrário de Adriano, ela luta ferozmente para conquistar lugares de prestígio social. Ela é a filha dedicada, que dá satisfação aos pais correspondendo às expectativas deles. Ela é a primeira aluna da escola. Ela é a mulher que dá continuidade à família, tornando-se esposa e mãe. Ela é uma advogada de sucesso, casada com um marido bem-sucedido nos negócios. É sobre ela que recairá com maior intensidade a crítica de Adriano, que vê nela uma existência vazia e uma forte despersonalização como resultado da sua alienada integração ao produtivismo que rege a vida contemporânea. O conflito entre Adriano e Laura, assim como a história narrada no romance, tem um intertexto célebre, a fábula da cigarra e da formiga, de Esopo, imortalizada séculos depois por La Fontaine, que nela reforçou a ética burguesa do trabalho. Menor Dombrafo, entretanto, obriga-nos a ouvir a voz silenciada nas narrativas de Esopo e La Fontaine. Seu romance parece responder às questões: o que teria a cigarra a nos dizer sobre a sua experiência? Como se constitui o seu modo de ver e de viver o mundo? Adriano ocuparia o lugar da cigarra, o que é reforçado pelo seu gosto por música, o que marca a sua identificação com a mãe, que no romance é quem toca piano e é uma outra personagem, assim como ele, ligada à arte. Na atividade mental de Adriano, destaca-se uma vivência obsessivamente rememorada por ele e que vai cumprir no romance a função de um elemento que vai se ampliando e vai iluminar todo o seu drama. Adriano está na praia, acompanhado de Laura e seu namorado, que jogam frescobol. Na praia, há um cachorro amarelo que brinca de morder gotas do mar que algumas crianças com as mãos jogam para cima. A certa altura, a bola com que Laura e o namorado brincavam rola na direção de Adriano. Laura pede que ele lhe devolva a bola, mas ele fica parado, incapaz de se mover ou de responder para a irmã, concentrado nas nuvens que se amontoam sobre o mar, escuras e agitadas, no frio crescente que se apodera do seu corpo e na mãe que subitamente aparece e que o agasalha com uma blusa. E por fim, concentrado num cachorro amarelo que salta erguido com as patas da frente, subindo muito com a boca, dando mordidas no ar.
Esta vivência sintetiza a incapacidade de Adriano em responder às expectativas que as demais personagens e também o leitor depositam sobre ele. Essa memória que se repete e a cada repetição aumenta a angústia de Adriano. Como ela se amplia a cada rememoração, vai eliminando a diferença entre o que foi realmente vivido por Adriano e aquilo que vai ganhando acréscimos de fantasia e vai se aproximando da alucinação. Numa certa altura, o cachorro passa a abocanhar as nuvens e despedaça o sol com as unhas, mergulhando o mundo todo na escuridão. Neste romance, não se trata apenas de lermos a história de um perdedor cujo drama e cujo fracasso são uma fatalidade previsível. Um dos efeitos mais importantes do romance está em fazer o leitor participar do próprio drama por meio de uma identificação com Laura, a antagonista de Adriano. A previsibilidade do fracasso de Adriano corresponde, no plano dos efeitos dramáticos, uma participação interessada do leitor, que, embora se disponha a acompanhar o drama do protagonista, não se identifica com ele, mas sim com a moralidade média e a ética burguesa do trabalho, a ordem social dominante, com, enfim, aquilo que chamamos de nosso mundo, e que Adriano despreza. Neste sentido, a previsibilidade do destino de Adriano é o elemento que força o reconhecimento do lugar que também, previsivelmente, o leitor ocupa quando convidado a se posicionar em relação a esse anti-herói e seu drama. A eficácia desse dispositivo no romance se evidencia na criação de uma expectativa deliberadamente frustrada pelo próprio romance, a de que Adriano consiga vencer o desafio de se integrar à ordem produtiva. Essa expectativa obriga o leitor a reconhecer que ele, leitor, é parte integrante do mundo que Adriano recusa. A manifestação dessa expectativa frustrada se dá mediante um conjunto automático de avaliações morais de Adriano, que é facilmente rotulável como vagabundo, parasita, inútil. Ele não tem direito algum de se queixar, já que nunca trabalhou. Ele não se emancipou economicamente. Ele não se tornou adulto nem maduro de fato. Ele não se tornou responsável por si próprio. Clero de Ravel parece ambicionar um leitor capaz de suportar o mal-estar de defrontar-se com as razões de ser de Adriano e de reconhecer nele um polo de negatividade que não oferece nenhuma resposta pacificadora às questões que ele produz com a sua existência e a sua inação. Esta capacidade de incluir o leitor como parte da matéria narrada é algo que evidencia a sofisticação do trabalho de escrita de Menalton Brás. Na literatura brasileira, Machado de Assis com Dom Casmurro e, em certa medida, Memórias Póstumas de Brás Cuba faz isso, e Clarice Lispector com A Hora da Estrela também. Poucos escritores são capazes de fazer isso para oferecer, por meio da obra que escreve, uma problematização que se estende da esfera dramática individual da personagem protagonista para o contexto sócio-histórico e político ao qual esta personagem está vinculada, implicando o leitor como cúmplice dos valores e práticas dominantes no contexto. O drama de Adriano, que é um representante do fenômeno neném, jovens ou adultos que não estudam nem trabalham e que parasitam os pais ou familiares para morar, comer e pagar suas contas, etc., ilumina por efeito da contextualização do seu drama a ordem socioeconômica e política em que Adriano se insere. O capitalismo neoliberal, que dos anos 1980 para cá, elevou o produtivismo à condição de principal critério de avaliação social e moral do indivíduo e, simultaneamente,
incluiu em seu modelo de funcionamento a marginalização de parte da sociedade do mundo do trabalho, o que atinge, sobretudo, os jovens. Como toda grande obra de arte, este romance, como outras obras de Menalton Braff, não permite uma leitura reduzida ao simples entretenimento. Não é um romance que se leia para se distrair. Ele convoca o leitor a refletir criticamente sobre o seu modo de ser e de estar no mundo. Ele convida o leitor a observar que a sua própria relação com o mundo, a sociedade, a vida, enfim, é marcado por tensões, problemas e conflitos, alguns deles de dificílima solução. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui, agradecer a minha parceira Roseli. Eu acho que se a gente for contextualizar, né, um encontro que vai comemorar 40 anos de literatura do Menalton, numa época em que ficção, literatura, arte tem perdido espaço, né? Ouvimos aqui o quarteto, neste momento, o Colibri, também produzindo a sua arte. E hoje a gente compete isso com a arte produzida por não humanos, né? E etc. Então eu vejo um momento de falar de literatura e de alguém que movimentou sua vida ao longo da literatura como se fosse um ato de resistência, né? Somos humanos e produzimos arte, queremos compartilhar arte. Estou aqui com meus amigos acadêmicos também e se debruçando sobre isso, né? E tem como objeto de estudo uma obra de arte. Então, esse é o primeiro ponto. E eu também achei super importante pessoalmente, né, receber esse convite, porque eu pude revisitar uma história de quase 20 anos. Eu acabei me afastando do universo acadêmico, né, e fui mais para um universo de bastidores do mundo didático, mas foi uma oportunidade de revisitar um momento que eu vou chamar que é um momento acadêmico, aquela coisa toda de mestrado, aquele estresse todo, mas é um momento de empatia muito grande que o Menalton teve ali, uma iniciante, né, que não conhecia ainda esse universo, e eu conheci quando eu estava iniciando a minha carreira de professora numa escola e me convidaram para dar aula de literatura para substituir um professor. E eu nunca tinha dado aula de literatura. E o professor que eu ia substituir era o Menalton, prêmio Jabuti. E eu falei para o diretor na época, né, corajoso, vou tocar dos Beatles, é isso mesmo, eu tenho toda essa coragem, né? Então, começa aí essa história toda, e ele, então, vencedor do prêmio Jabuti, obviamente, isso dá uma ansiedade muito grande. E nesse momento eu estava querendo voltar a fazer mestrado, voltar para a academia, estava fazendo especialização. E quando a gente vai fazer mestrado na área de literatura, não sei se ainda é assim, mas a grande parte naquela época buscava o cânone. Todo mundo queria escrever e pesquisar sobre os escritores que todo mundo que são atemporais, que estão aí desde que o mundo é mundo, né? Machado de Assis, toda a literatura greco-romana, etc. E eu gostava muito disso também, mas queria um outro caminho, e eu fui impactada por esse livro chamado A Sombra do Cipreste. Gosto muito de conto, né? E eu fui impactada, achei maravilhoso, né? Ele falava ali, ele trazia ali questões atemporais. Então você tem as relações familiares ao longo do tempo que vão ou se fortalecendo ou se deteriorando. Você tem as brigas em volta disso, você tem a relação com o tempo, a pessoa que tenta atar as duas pontas da vida, tal como o Bentinho, Machado de Assis, todo esse resgate de como eu sou hoje, como eu fui ontem, tornar o passado presente. As relações de amizade, uma parte de muita hipocrisia das relações.
isso me trouxe a questão da atemporalidade, né, do que a literatura é atemporal. Falar disso é atual em qualquer época, em qualquer lugar. E junto disso vinha um estilo que também, eu gosto muito de figura de linguagem, e contava essa história desses personagens que olhavam a sua vida na perspectiva da passagem do tempo e faziam isso em um texto descritivo ali, uma narração, mas que trazia uma descrição, muitas figuras de linguagem, que borrava o cenário, né? Então, borrava o cenário no sentido de iria descrever uma cena, né? A descrição dessa cena começava meio difusa, e depois no final que você achava que ele estava descrevendo. Então, esse impacto que eu falo que a Sandra do Cipreste, com alguns, analisei não todos os pontos, mas alguns pontos, que ela trouxe foi muito disso, né? Essa questão de tema e forma, como que casou tudo isso e muito merecidamente ganhou o prêmio aí. Então, num primeiro momento, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu analisei esses pontos nessa perspectiva e buscando a fundamentação aí da teoria semiótica. E aí consegui fazer uma leitura inicial. Mas o bacana dessa história, assim, e agora eu fui revisitar, e fui vir para cá, fui revisitar essa obra, fui revisitar a dissertação. O bacana disso também é que o meu corpus de análise, né, que é a obra do Menalton, super disponível, uma pessoa super disponível, o meu orientador da época disse, olha, está fazendo a tua leitura, seria bacana, interessante fazer uma perspectiva, que pergunta para ele qual que é o projeto estético dele, como é que ele pensa a obra. Eu tinha essa oportunidade, né? Assim, eu fui a primeira a fazer, ninguém tinha feito nenhum trabalho acadêmico sobre o Menalton, fui pioneira, né? Então, e onde eu me baseava? Eu me baseava nas resenhas publicadas no jornal Rascunho, que era de literatura, nas resenhas publicadas nos jornais oficiais, tipo Estadão, Folha, Globo. Mas não tinha todo aquele acervo para buscar se eu tivesse estudado Machado de Assis, por exemplo. Então, eu tinha Então, tá dando para ouvir? Tá? Então, eu busquei essa referência e fiz a pesquisa, mas voltando de novo a explicar, meu orientador pediu para olhar o projeto estético. Então, fiz uma série de entrevistas com o Menalton sobre o projeto. Como que você pensa, Menalton, para escrever? Como que você cria? Qual que é o teu projeto de criação? De onde que você tira tudo isso? Por que é assim? Né? E eu fui ler essa semana as entrevistas de novo. Gente, não é uma entrevista. Na época eu achei que eu estava entrevistando. Coitado. Ele estava me dando aula, gente. Assim, uma empatia muito grande. Eu assim, demorei para chegar nas perguntas, né? Ensaiava até para fazer pergunta, para parecer inteligente, mas na verdade ele estava me dando era aula, com muita empatia, com muita paciência, e aquilo ia iluminando o meu trabalho, né? Então ele passou por uma segunda fase, em que, eu analisei isso, achei esses traços, na época eu levantei junto com os resenhistas aí uma bola de que tinha alguns elementos da técnica impressionista na obra dele. E aí eu cruzava o papo com ele iluminava, fui para essa segunda instância. E aí comecei a escrever um pouco também para poder ver se aquilo que ele projetava no discurso dele, enquanto projeto estético, quero fazer uma obra que seja assim, sabe? Estava realizado no texto mesmo, né? Então eu trouxe ali alguns elementos que sim, que o que ele falava lá tinha aqui. Então isso foi bacana também. E aí foi para uma terceira instância o projeto, né? Bom, eu fiz a minha análise, depois eu olhei o projeto estético dele, agora vamos ver se a minha análise bate com a dele, né? E aí fomos para um terceiro momento da pesquisa, mais 200 entrevistas, de que se batia uma coisa com a outra, e no caso ali bateu, né? E um quarto momento, para finalizar a pesquisa, foi para pensar o que ele via da leitura pioneira de alguém, ou a leitura acadêmica, nunca ninguém tinha feito, e como que ele via a minha leitura, e ele, de novo, de modo empático, de novo, me ajudou bastante, e
foi colaborando com isso, então o tempo todo eu fui revisitando. Então, eu lendo essa semana, Menaldo, me fez pensar tanta coisa, porque assim, meio que você é coautor dessa dissertação, né? Porque você foi, eu não sei nem em termos do acadêmico, se isso poderia, se não poderia, mas assim, é um diálogo, é o resultado de um diálogo, de alguém com muita experiência, com alguém na época com menos experiência, e que eu fui trocando essas informações. Eu pensei essa semana que teria sido academicamente legal engrossar o caldo dessa pesquisa, se eu tivesse colocado mais contos na análise, se eu tivesse trazido outros livros para poder em algum momento ter um confronto e mostrar nesse ponto aqui, ele projetou fez tal projeto estético e não realizou, nesse ponto nós discordamos veementemente. Acho que daria um caldo diferente, assim, daria um resultado diferente. Mas eu quis contar toda essa história para vocês, né? Porque é um livro que ele traz o impacto de falar do tempo, da passagem do tempo, de como isso mexe com a gente em diferentes etapas da vida, de diferentes maneiras, de um jeito muito bonito de contar, muito simbólico, não vai direto ao ponto, você precisa fazer inferências, você precisa estabelecer relações para você poder entender o texto. Então, isso mexe bastante com o leitor. Aí eu acho que é uma oportunidade de a gente buscar uma humanização a partir disso. E uma pergunta que eu fazia muito, porque eu tinha muita curiosidade na época, eu quero terminar com a resposta dele, né? Era como que ele esperava do leitor, né? E como que ele se via como leitor, ele leitor da obra dele, das obras do universo, ele como leitor da obra dele, ele como leitor dessa brincadeira que a gente estava fazendo, uma brincadeira acadêmica e séria, né? Esse diálogo entre o pesquisador e o corpus de pesquisa, né? O que ele achava dessa leitura. E eu vou ler a tua resposta, Menal. Eu escolhi a tua resposta aqui para colocar como a epígrafe aqui da minha dissertação, tá? Quando eu fiz essa pergunta, você respondeu: o meu primeiro leitor sou eu. E o meu primeiro leitor se diverte muito com o que faz. Então, muito bacana. Muito obrigada por toda a sua empatia. É isso. Dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui, né, falando um pouco sobre a obra do Menaldo, nessa ocasião, nos 40 anos da obra do Menaldo. 40 anos de literatura do Menaldo, e dizer para vocês que eu pensei bastante como que eu ia estruturar minha fala, sabe? Se eu ia fazer uma análise dessas obras, né, que eu vou mencionar duas obras dele aqui, né? Vou citar O Moço com Chapéu de Palha e O Bolero de Ravel. E pensei também se eu ia falar de como eu conheci o Menaldo, né, mediante o Wilton Marques, que foi meu orientador no Colégio do Refrigerante, amigo da vida toda, né? Mas eu acho que o ponto que vai organizar e estruturar essa fala vai ser a qualidade da visão, tá? Eu vou falar para vocês de uma qualidade de visão na obra do Menaldo, né? Então, o que é isso que eu estou dizendo, né? O Menaldo, né, a Rafaela, né, abriu o caminho falando justamente sobre o impressionismo, né? Um dos elementos, né, na obra do Menaldo, e de fato, né, eu vou começar com o Menaldo. Olha só, ele diz lá no Moça com Chapéu de Palha, o Bruno está falando para a Angélica, e ele diz lá, a Angélica é uma pintora, e o Bruno, né, aqui é o narrador. Alguma experiência impressionista? Pergunto-lhe. Acho que querendo justificar meus olhos grudados em seu rosto, mas também como alusão a seu cavalete debaixo da paineira ao ar livre. Tento fazer alguma observação para evitar o monólogo dissertativo, e a Angélica, com a mão erguida, me detém, porque ainda não terminou. Que do impressionismo, ela acrescenta, existem muitos aspectos que a seduzem. A ideia do movimento, o desarranjo natural, como se fosse a captura de um instante. Pergunta-me se entendo, e sacudo a cabeça que sim, enquanto mastigo. Um instante flagrado em sua naturalidade,
volta a perguntar e sacude mais uma vez a cabeça. É a pintura do inacabado e do provisório que mais sugere do que demonstra. Quais são as certezas da vida? Ela pergunta, encarando-me fixamente. Então perceba, aqui, né, essas qualidades, né, essa, digamos assim, essa atenção ao instante e ao transitório, isso, né, é muito caro a uma estética que eu venho trabalhando, estudando há algum tempo, que é o impressionismo, né, nas artes. Então, isso me fez lembrar, veja só, nesse começo de fala, nesse começo de apresentação, né, estruturando tudo, me fez pensar lá no começo, lá no prefácio do Conrad. O Joseph Conrad, ele tem um livro chamado The Making of the Narcissus. O prefácio é tido como talvez o primeiro pontapé, né, para pensar o impressionismo na literatura. E o Conrad diz o seguinte, eu vou ler aqui no original e eu traduzo em seguida. My task, which I am trying to achieve, is by the power of the written word to make you hear, to make you feel. It is before all to make you see. That and no more, and it is everything. Olha só, então a tarefa que eu estou tentando cumprir pelo poder da palavra escrita é de te fazer ouvir, de te fazer sentir e sobretudo de te fazer ver. E ver está em itálico. Isso e não mais e isso tudo, né? Então isso é tudo e nada mais. Veja só, é ver em itálico. A qualidade da visão que eu estou falando aqui, né, da obra do Menalta, eu acho que ela perpassa um pouco essa ideia que vem lá de trás, né? Porque essa qualidade da visão é uma qualidade da visão que vem lá do impressionismo, né? Mas que não se reduz a ele, né? Então veja só, a gente está falando de impressionismo, eu não quero ser anacrônico, né, de falar do impressionismo agora, né, em 2024, porque a gente está falando, né, de um autor de uma obra contemporânea, né? Agora, o que é o contemporâneo? Veja só, essa qualidade da visão, né? Eu vou citar o George Agamben, tá? Ele tem um texto chamado O que é o Contemporâneo. Então vamos ver o que é o contemporâneo para ver se eu estou sendo tão desarrazoado de falar do impressionismo. Veja só, pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz mais do que os outros de perceber e apreender o seu tempo. A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o tempo, que adere a esse e ao mesmo tempo dele toma distância. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a essa aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Contemporâneo é aquele que está um passo atrás, naquele momento atual, para poder digerir, para poder apreender o significado. É esse distanciamento, né, que dá essa qualidade, essa de ver e entender. Talvez ver em itálico, como diz o Conrad, né? Make you hear, make you feel, is all to make you see no itálico, né? Então, percebam, né? Isso não mostra com o chapéu de palha que essa questão da visão e esse mergulho, né? Esse mergulho na interioridade, né? Essa, digamos assim, essa inatualidade, né? Por assim dizer, para usar o Agamben, está tematizada ali, né? Nessa relação do Bruno com a Angélica, né? Com a pintora. Mas também no Bolero de Ravel, né? Que foi aqui analisado, né, brilhantemente pelo Arnaldo, a gente vê, né, isso no Adriano, né? A gente vê isso no Adriano e nessa, digamos assim, nessa obsessão que ele tem, né, pelo passado, que impede ele de viver, né? Veja só, vou citar aqui um pouquinho do Bolero, tá? O primeiro CD que ela me deu, ele está lembrando da mãe dele, né? A mãe dele é pianista e tal, que faleceu, né, no acidente. E aí, veja só, o primeiro CD que ela me deu foi o Bolero de Ravel, porque eu sempre pedi a ela que tocasse um arranjo para piano, de que nós dois gostávamos. Aquele motivo repetido obsessivamente, a frase que permanecia quando parecia ter sumido, o modo como aos poucos tudo crescia, tomava conta dos meus sentidos até a apoteose final. Tudo isso era o modo como eu saía do tempo, me ausentava do mundo para ter existência apenas na música. Só agora me dou conta que a música acabou sem mim. Então, veja, essa capacidade de estar um passo atrás do atual
não significa que a gente se prenda, né, inteiramente ao passado ou ache que, né, seja preciso paralisá-lo, né, porque o Adriano faz isso, né, o Adriano faz isso, ele tenta fazer, né, pelo menos, né, ele tenta se refugiar no passado, mas não, o que importa é justamente essa qualidade de perceber o fluxo do tempo, e é essa qualidade da visão que pode estar tematizada, no caso do moço com chapéu de palha, né, ou pode estar, digamos assim, estruturantemente aí, ressignificado nesse bolero de Ravel, nesse som que acaba sendo, né, esse motivo que acaba esgotando o presente nessa busca pelo passado incessante, né? Mas sobretudo aquilo que eu disse para vocês de fazer ver em Itália, é essa, digamos assim, experimentação com a focalização, que é uma herança que vem lá de trás, que vem de Conrad, que vem de Machado de Assis, que é um dos autores de predileção do Menaldo, né, dizia o Zé Guilherme Melchior que o grande impressionista do Brasil foi o Machado de Assis com o Dom Casmurro, ele dizia, ele fazia esse recorte, né, que é justamente o quanto que um recorte do real, ele pode ser a coisa mais real que existe, né, é a absoluta realidade para aquela pessoa, né, para o Bentinho aquilo é a absoluta verdade, né. Agora, como que vamos ultrapassar o limite, né, esses limites cognitivos? Na verdade, a gente pode tematizá-los, estruturá-los, né, mas ultrapassá-los, né? Então vejam, buscando discutir essa qualidade da visão, eu acho que seria importante, talvez, eu falei um pouco de contemporâneo, não falei tanto de impressionismo, vou falar um pouquinho de impressionismo, tá? Vou falar o que seria o impressionismo, essa transposição da pintura para a literatura. Eu vou citar o Pierre Francastel, tá? Então, eu vou já dar aqui a tradução, tá? O original está aqui, eu vou traduzindo aqui direto. Nunca antes de Monet houve a ideia de fundir, de mesclar na representação integral do mundo, né, a sua decomposição em cores puras da luz. Aí está o porquê não se trata de uma moda, de uma simples forma, né, de representar, né, de um conjunto de técnicas. É o exercício da própria atividade perceptiva e figurativa que mudou, né? Impossível definir o momento, as circunstâncias e as causas que declinam do movimento, né, que se tornou uma forma tipo e uma estrutura do espírito. Para ainda tomar, né, uma comparação de diversas disciplinas, né, para ainda fazer uso de uma comparação assim, o papel do impressionismo na pintura é aproximado daquele do contraponto ou da fuga no domínio musical, né? Então veja, o Francastel diz de uma estrutura tipo, né, esse mergulho na consciência e essa experimentação com as focalizações, o fazer ver em itálico é algo que ainda, né, gera muitas e riquíssimas ondas, né? Agora, passando para o impressionismo na literatura, que eu falei da pintura com Francastel, eu vou citar Peter Stahl, e ele diz lá, né, olha só, o impressionismo literário é um processo temporal que representa um ato temporal espacial. O tempo, duracionalmente, né, ele une os fragmentos da percepção espacializada e a consciência espacializa o fluxo do tempo em momentos, né, distintos. Aí que está, gente. A palavra, né, isso que é a coisa fantástica que o impressionismo literário levou à frente o impressionismo pictórico, na verdade, né, porque a decomposição, né, ali em cores, em volume, né, na relação, na atomização, né, do mundo que leva à espectralização das cores, né, isso gera um monte de coisa que eu não vou me aprofundar aqui, né, mas que gosto sempre de falar e tentar uma disciplina sobre justamente essas relações. Isso na literatura é muito mais imediato, porque a gente pode dar esse fluxo das palavras da vida da consciência de um jato, né? Isso é discurso imediato. Então, vejam, né, essa experimentação com a focalização e com o ato de fazer ver nas suas mais diferentes significações ao ponto de virar um itálico, fazer ver, né, é o que a gente pode entender por impressionismo literário e é o que a gente pode entender aqui com essa longa, né, experimentação com a focalização que a gente vê muito na obra do Menaldo Braga, né? Então esse mergulho na consciência dos narradores que faz a gente se identificar, porque veja, né, isso é ser o contemporâneo, né? Isso é ser contemporâneo, é ter essa qualidade da visão, é fazer a gente ver junto, é fazer a gente ouvir junto, é fazer a gente sentir junto.
né? Então, é isso que eu acho que seria a ênfase da minha fala, né? Dizer que o Menaldo, né, ele tem essa capacidade, né, de fazer ver com Itália, sabe? Em Itália, né? To make you see, como quis o Conde lá atrás, né? Então, dizer para vocês, né, que falar sobre o Menaldo, né, agora talvez num registro mais pessoal, né, um pouco mais longe das citações aqui do Agamben, do Stahl, e também do Francastel, falar do Menaldo é algo muito, muito caro, né, porque o impressionismo vem me acompanhando de há muito tempo. Há 15 anos, né, eu lembro de ter visto o Menaldo a partir lá no Fiscar, né, a partir de uma conversa com o Wilton. Eu fui lá, e aí eu comecei a ler, né, li vários obras do Menaldo, e essa qualidade me chamou muito a atenção. Na época, eu estava estudando Raul Pompeia, e depois, né, eu linkei com Raul Pompeia e Domício D'Agamo, que são autores impressionistas, são da cadeira 33 da BL, justamente que fazem essa experimentação, né, com a focalização. E essa leitura do Menaldo me acompanhou no pós-doutorado, fazendo um livro chamado Domício D'Agamo, Impressionismo Literário no Brasil, discutindo Adelino Magalhães, discutindo depois o Menaldo, que é o capítulo que encerra o meu livro. Eu pensei, poxa, eu preciso falar com o Menaldo, pedir para ele, né, para fazer uma apresentação desse livro, né? E ele fez a apresentação muito gentilmente, porque o Menaldo, ele tem essa qualidade da visão, né? E ele tem esse coração maior que o mundo, né? Eu acho que é por isso, talvez, que ele consiga, né, ver a partir de tantas perspectivas, de tantos personagens, né? Porque o coração dele é muito grande, né? E ele consegue, né, esse patos, né, da identificação com o outro, ele tem muito fácil, né? E então ele vai, né, transpondo isso nos personagens dele. Então, ele fez a apresentação do meu livro, que muito me honra, né? E eis aqui hoje, né? Eu falando, né, sobre o Menaldo com ele na plateia, né? É uma honra estar aqui, pessoal, tá? 40 anos de literatura do Menaldo. Gente, eu preciso de mais 3 anos para ter 40 anos de vida, né? Imagine, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu para falar, né, do Menaldo? Mas é isso, tá? Dizer que eu admiro o Menaldo desde aquela época, porque ele tem a qualidade da visão, tá? A obra dele e a pessoa dele tem a qualidade da visão. Itália, tá bom? É isso. É uma situação difícil a minha, depois de passar 3 pessoas a esta mesa falando com a competência que falaram, eu tenho que dizer alguma coisa nova, né? Muito difícil. Eu me sinto como no banquete de Platão, mas eu não sou Sócrates para falar por último e falar alguma coisa não. Tem que inventar alguma coisa, né? Inventar uma diotima, alguma coisa assim. Eu conheci o Menaldo em 2 momentos. O primeiro foi indireto. Indireto, eu soube de um professor que foi demitido de uma escola aqui em Ribeirão Preto, e que no ano seguinte venceria o prêmio Jabuti. E quando eu perguntei a um outro professor por que ele foi demitido, eu não sei, eu acho que por excesso de competência. Aqui em Ribeirão Preto existe isso. Você tem muita competência, é um pouco difícil dar aula de literatura, redação, né? E depois, num outro momento, em Ituverava, quando eu merecidamente fui demitido por conta de uma aluna que se comportava de maneira muito inadequada em sala de aula, ela alegava dores e disse para ela: você vai procurar um psicólogo, psiquiatra, um veterinário. E ela só ouviu o veterinário, não sei com que animal se identificou, eu fui demitido e quem foi me substituir foi o Menaldo. Acho que não deu muito certo, ficou pouco tempo também, né? Então, nesses lugares é perigoso ter um pouco de competência, né? A medianidade parece ser o ponto-chave para esses empresários, né? E depois eu conheci o Menaldo, já pessoalmente, quando do prêmio Jabuti, na casa de um amigo. E de lá para cá, deve ter uns 24 anos mais ou menos, eu fui me articulando com a obra dele. Volta e meia ele publicava romance, né, todo ano, fui fazendo resenha de alguns livros. Resenhas também que ele disse: Oswaldo, eu não encontro espaço para publicar essas resenhas, né? Deu um problema uma vez com um romance, era Moça com Chapéu de Palha, que ele escreveu umas bobagens, e essa o Menaldo depois conseguiu publicar, acho que foi em Ribeirão Preto mesmo, no jornal daqui. Então eu vou fazer uma leitura assim, da obra, em conjunto da obra do autor. Eu escrevi o seguinte, que Menaldo Bracho desenvolveu uma literatura que evidencia uma estratégia e apresenta um objetivo desde o início, que se realiza passo a passo, de modo sistemático, rigoroso e controlado.
que é a busca do aperfeiçoamento da forma como um instrumento de depuração da narrativa. Isso daí uma certa dificuldade imposta ao leitor de superfície, uma vez que a cada produção busca menos a paisagem externa e mais a sensação visual. Na fronteira subjetiva do ser e do nada, a linguagem do autor capta as nuances dos alicerces irredutíveis da condição humana, porque através do imediato para reavivar a interioridade, resgatando-a do que é supérfluo e estéril. Menal Tom Braff tem por hábito, em suas obras, extrair os pormenores significativos que repousam, no mínimo, no escondido. As paixões humanas e o mistério individual das criaturas, enlaçado pelos fios da linguagem, criam uma narrativa capaz de captar o imutável do mutável e, com isso, justapor o olhar da percepção ao olhar da expressão. Eu explico. O olhar da percepção é o que capta o objeto. O olhar da expressão visa o conhecimento do ser, do sujeito. Se na pintura o matiz de uma cor ou o traçado de uma linha produz o enlace entre o olhar e o mundo, na obra de Menaldo, a palavra é a lavra do real. É o instrumento pelo qual o autor dá vida, forma e cor às suas narrativas. Os objetos externos, o outro, são captados em sua forma essencial e introjetados no corpo da narrativa como seres. Essa afinidade entre seres e objetos, entre os olhos e as mãos, entre a percepção do mundo e a sua expressão narrativa, consagra-se na unidade do discurso artístico. Este domínio do impreciso via linguagem literária acaba por prover as personagens de qualidades sensíveis, transformando em prosa o indizível, excitando a imaginação do leitor, levando-a a sentir o que está oculto no lado visível da personagem, para que possa descobrir a amplitude do invisível de um mundo imperfeito. A atividade narrativa busca uma relação intensa com o fluxo da vida, captando do elemento externo suas nuances, submetendo-as a uma estrutura frasal rigorosa, limpa e intensa, que resulta na representação da impressão fugidia e no triunfo da sensação sobre a racionalidade. Os sentidos são decantados pela consciência, que capta o essencial daquilo que é fugaz e retém na estrutura da narrativa a depuração do instante. É notável como o mundo dos sentidos, em sua fluidez e instabilidade, adquire harmonia no discurso literário. Esse esforço concentrado de criação literária, rumo ao refinamento estético, nos aproxima do sensível, de uma consciência do sensível, e nos leva a um reencontro com as evidências, a evidência do sensível, que a automatização do mundo contemporâneo afasta o ser humano. Aqui se chega à questão central da produção do autor. Como é possível traduzir em arte a dimensão humana da vida em um mundo asfixiado pelo imediatismo e pela automação? O refinamento estético é a chave. Chave não porque decifra o sentido da vida, mas porque exprime tudo que, não sendo visível, nos faz ver, tudo que, não sendo pensado, nos faz pensar. A dimensão sensível da vida é feita de ausências, de vaguidades, de distâncias, de instantes, de vestígios de sensações e impressões. Quando comparamos romances como O Casarão da Rua do Rosário, O Bolero de Ravel, A Tocata e Fuga Quatro Vozes e Os Noros de Meu Pai, o leitor percebe que a geometria severa do seu estilo se alia a um emprego muito econômico da expressão, mas no interior dessa voluntária redução emerge a concentração das nuances, como fenômeno de iridescência verbal, que define uma construção narrativa sólida. Se é verdade que somos feitos daquilo que fomos, então a presença de autores como Camões, Fernando Pessoa, Proust, Machado de Assis e Clarice Lispector são inegáveis na obra do autor. Mas Menaldo constrói suas narrativas através de um poder de síntese capaz de associar influências diversas e renovar sua visão de construção do texto literário, uma vez que engendra o novo em relação aos autores que o antecederam. Clarice, Proust e outros autores clássicos estão presentes na sua obra, mas é claro que nenhum dos seus romances foi escrito à maneira deles. Da mesma maneira que soube extrair dos clássicos literários certos temas, como o da memória,
soube também reintegrá-los de maneira própria. A obra do autor processa o conhecimento da técnica narrativa. Todo e qualquer elemento externo, seja uma imagem ou um tema, passa a ser um pretexto para o ato intelectual de escrever. Mesmo uma frase musical, como Bolero, de Ravel, torna-se um elemento estrutural para o romance Bolero de Ravel, no qual a personagem Adriana, por exemplo, não é dada ao leitor como representação da realidade, como em certos autores do realismo, mas como linguagem que estrutura um caos interior, reproduzindo na estrutura frasal as sensações vivenciadas. Por isso, de modo geral, os personagens na obra não são manequins de figuras humanas, pois a presença da subjetividade expõe uma humanidade danificada por um sistema que visa a reificação. Em Moça com Chapéu de Palha, 2009, a estrutura narrativa é tão importante quanto os temas que abordam: criação literária, jornalismo, ética, verdade, beleza e a incompreensão do outro. As afinidades são profundas e possuem um sistema de equivalência. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a pintura impressionista repercute fortemente no espírito do Menaldo Braga. Os postulados do impressionismo, que induzem o autor ao esmero da forma, trazem à superfície certas questões filosóficas e estéticas fundamentais e permanentes, como a representação da impressão fugidia e o triunfo da sensação sobre a racionalidade. Assim como Monet produz aquela série, um conjunto de telas sobre o mesmo tema, como Catedral de Rouen, captando as divergências da mesma paisagem a partir da luminosidade, o romance Moça com Chapéu de Palha contém uma cena que estrutura e repercute por todo o romance. Cena que ocorre no escritório de Armando. Bruno Vieira, jornalista de O Correio, ao fazer editar uma matéria sobre o influente Ronaldo Gomes Souza, amigo do doutor Euclides, proprietário do jornal e por ele protegido, é demitido por Armando, seu superior. As impressões do instante, surpreendidas pelo olhar de Bruno, ficam preservadas em sua memória e repercutem em seus pensamentos e sensações. Assim, os momentos diversos da mesma cena são um modo de captar a alteridade do mesmo, que é sempre outro quando visto por um outro ângulo e sob outra luz, como na pintura impressionista. Por sugestão de sua namorada Ângela, Bruno decide escrever um livro, e daí surge o motivo para discussões sobre a criação literária, gênero, adequação da linguagem ao tema e a função do belo. De modo explícito, temos uma imbricação entre a construção e a desconstrução do discurso narrativo, pois, paradoxalmente, sabemos a todo instante que se trata de romance, mas a cada passo temos um questionamento sobre a produção da criação na qual o narrador, o personagem, está inserido. Como um relacionamento não pode chegar a um ponto ideal de convergência em que as diferenças pessoais se anulam, Bruno procura assimilar as formas de pensamento de sua companheira, reproduzindo seus estados afetivos pela imaginação, na ânsia de compreendê-la. Nesta ânsia de compreensão, ocorre o drama da subjetividade de Bruno, que percebe que integrar-se ao outro é um retorno à própria subjetividade. Daí surge a sugestão para o leitor de que a impossibilidade de compreender absolutamente o objeto institui a percepção da própria existência e da existência do outro. A poética e quase idílica relação entre o casal provém da percepção do narrador da beleza epidérmica, um tanto perturbadora, um espírito inquieto como o de Bruno, mas Ângela é profundamente mulher, seja pela audácia pertinaz, seja pelo senso de ação, que a torna a sedutora e não a seduzida. Ângela é uma pintora, e como tal, o ato de perceber, ela procura interpretar, e nessa interpretação dá início a um processo de criação. Como a técnica narrativa é uma questão de formas e eventos, no sentido do pensador italiano Carlo Diani, evento é todo o acontecer devido na experiência que motiva as operações textuais, nela penetrando como temporalidade e subjetividade, que é citado por Alfredo Bosio. O leitor pode perceber o quanto os processos de percepção se interligam com os próprios processos de criação. A sensualidade da percepção une a imagem à palavra e faz com que o Moço de Chapéu de Palha possa ser lido como se observássemos uma pintura de Monet. Há no romance uma certa oposição entre mundo urbano e rural. Ao mundo urbano, agitado e maculado pelas impropriedades éticas, opõe-se o campo, a propriedade rural, uma espécie de locus a menos,
Aqui podemos questionar se a tal oposição não refletiria uma oposição entre modernidade e, em particular, com a modernidade urbana. A linguagem empregada, sobretudo da relação do casal, pontuado de lirismo, parece, à primeira vista, anacrônica. Neste romance, a criação literária é também consciência estética da criação literária. Nesta volta sobre si mesmo, Menalton Brave apreende as lições da modernidade de uma forma espiritualizada. O olhar, a audição, o olfato, o tato, todos os sentidos são decantados pela consciência. Daí a banalidade da modernidade ser decantada pelo uso da linguagem, pelo olhar impressionista que capta o essencial e é capaz de dar ao instante, cor ao instante com as pinceladas de uma linguagem que ele aprendeu a dominar de modo singular. Eu poderia continuar aqui a falar de outros romances do Menalton, mas eu creio que, no conjunto, observe-se algo de fundamental importância, que se observa em todo grande escritor, não é? Que é essa depuração da forma. Eu acho que quem leu os últimos romances do Machado, quem leu Os Olhos do Meu Pai, percebe o quanto há de decantação, né, estética, da forma, nesse texto. Eu penso que celebrar 40 anos de literatura num país como o nosso é uma raridade, né? Eu penso que viver de literatura aqui, todo mundo faz poesia, dizia o Leminski, até os 17 anos, né? Agora, seguir nesta vida, produzindo literatura, num país como esse, de analfabetos, onde se prega atualmente o ódio com tanta intensidade, né? Realmente merece destaque. Eu vejo o Menalton, como Cortázar talvez dissesse, como um minotauro, que está lá preso num labirinto, né? E põe-se lá um Teseu para matá-lo. E por que o minotauro? Porque o minotauro é um ser disforme, né? O biforme, metade homem, metade touro, né? Talvez este seja o artista em nossos dias, que é visto dessa maneira, como um ser biforme, disforme, o que forma lhe atribuam, fora do contexto, fora dessa realidade que visa exclusivamente ao consumo, né? Desse mundo marcado pela banalidade, pelo imediatismo. A obra do Menalton torna-se uma obra de resistência, porque não é qualquer leitor. Você precisa ter paciência, você precisa mergulhar na obra, e ao fazê-lo, nós saímos de lá melhor, um pouco mais humanizados, porque nos libertamos, né, desta camada de superfície absolutamente artificial, plástica, desnecessária, com a qual nos cobre essa chamada modernidade, ou esse chamado neoliberalismo, que nos faz escravos de nós mesmos, fruto de sermos empresários na construção de um capital que nos desumaniza. Então eu acho que o fundamental que eu atribuiria à obra do Menalton é isso, é a capacidade de manter-se, de construir um discurso dentro da dimensão humana da vida. Parabéns, Ronaldo. Hoje eu reencontrei alguns amigos queridos aqui e eu fico muito feliz com isso. Parabenizar a mesa pelo trabalho sobre o Menalton. Rapidamente eu queria dizer o seguinte, nós temos, eu e Menalton, alguns momentos muito parecidos, não é? A ditadura nos pegou, pegou o Menalton e me pegou também. Fui embora do Brasil e fui morar num lugar que eu não tinha ideia do que seja, que foi em Moscou, na então União Soviética. É por isso que hoje eu sou um dos tradutores de Dostoiévski aqui no Brasil e tal. Mas quando eu conheci o Menalton, ele tinha lançado Janela Aberta. E me chamou a atenção pelo seguinte, e ele se chamava Salvador dos Passos. O que me chamou a atenção é que, no meu entender, o Ronival de Jatobá é que tinha escrito algo sobre a Zona Leste de São Paulo. Eu sempre achei que São Paulo precisava de um grande romance paulistano que nunca apareceu ao meu ver. E o Menalton veio com Janela Aberta e exatamente falando de outra situação diferente, mas da Zona Leste de São Paulo, né? Quer dizer, trazendo a periferia para as páginas da literatura. Isso foi, para mim, foi importantíssimo.
Depois o tempo passou, e alguém me disse, você conhece o Menalton Braff? Eu disse, não. Não, mas é um escritor muito interessante, um escritor bom. Ele está aqui. Aí me apresenta o Menalton. Eu disse, mas é Salvador dos Passos, não é Menalton Braff. Então o Menalton Braff passou a fazer parte dessa história toda. O segundo livro dele que eu achei na minha cabeça, eu sempre chamava de Anoitando, é um termo também bem nordestino como eu, e eu sempre disse assim, aquele livro do Menalton, Anoitando, é bem interessante, tem uma série de contos. E para mim, Menalton, ele sempre chama Anoitando, não tem outro título dos trechos. Então, é isso que eu queria dizer, agradecer a Fatu pelo convite, a Roseli que está aqui, parabenizar o Menalton por esses anos todos de literatura. Nós temos idades diferentes, mas eu sou mais antigo do que ele na literatura. Fizemos parte de um movimento importante, que depois chamaram de marginais, poetas marginais, e a família não entendia por que o marginal, e eu explicava, porque está à margem das grandes editoras, não adiantava. Meu filho deve estar fazendo alguma coisa sujeira lá por São Paulo. Mas foi um momento muito interessante que deu origem a uma série de livros importantes que até hoje eu leio, e estamos aqui. Agradecer ao Joaquim, o Joaquim me trouxe de São Paulo. Eu não dirijo, não tenho como nunca aprendi a dirigir, nunca aprendi sequer a andar de bicicleta. Mas eu me permito dizer que tem um trauma. Uma amiga minha de infância saiu com a bicicleta, que naquela época alugava a bicicleta, e ela colocou as duas pernas naquelas correntes da biblioteca com os dois pés aleijados. Eu disse, não quero nunca mais aprender a andar de bicicleta, e até hoje não ando de bicicleta. Bom, o Menalton vai estará aqui na mesa, autografando o seu livro, Os 40 anos de literatura, do Menalton Braff, a editora Reformatória, que está ali atrás, o Marcelo, pessoa muito querida, que está ali sentadinho na mesa. E, Menalton, a mesa é sua. Como é que é editar, ser o responsável por colocar no mercado os livros do Menalton? Olha, eu só posso dizer que é uma alegria e é algo muito tranquilo, né? Afinal, tantos livros, tantos anos de carreira, tantos prêmios. Então, eu diria que editar os livros do Menalton é prazeroso e uma honra para mim.